E falar em oração, o que Deus tem feito aí entre as nações e quais são os desafios da atualidade em relação aí às missões. É sobre isso, sobre um congresso realizado com os Gideões, que eu converso agora com Ana Kelly Oliveira. Bom dia, seja bem-vinda! Obrigada, pastora. Que bom ter você aqui conosco. Obrigada, Carol. A gente falou Prazer de oração. estar aqui. Antes de falar do congresso, vamos falar dos Gideões? Vamos. O objetivo, né, o motivo, porque Gideões e oração é a mesma coisa. É verdade, é verdade. Bom, para quem não conhece assim, a fundo o Ministério Gideões da Oração, ou o Ministério 24 Horas Diante do Senhor, é um ministério não só de oração, pastora, mas é um ministério também de adoração. Amém. 24 horas, um ministério também de missões. Então, a proposta desse ministério é implantar, levantar torres de intercessão, torres de oração 24 horas, onde a gente ora por 7 alvos específicos estabelecidos por Deus, e na torre de adoração, a gente adora 24 dos atributos do Senhor ininterruptamente, e isso sabe até quando? Até que Jesus volte. Uau! Então, já tem quanto tempo, Ana? 13 anos. 13 anos orando ininterruptamente. A gente pode falar que na nossa igreja... Você saberia falar igreja... os 7 motivos de oração, Ana? Você sabe? Sim. Nós oramos pela unidade da igreja, para que haja unidade, né? Unidade e pelo último avivamento que precede a vinda de Cristo. Oramos também pelos pedidos da igreja local, oramos pelas nações da terra, para que Deus envie mais missionários, levante missionários, oramos por nações que estão passando por situações de catástrofes naturais, oramos pelas autoridades instituídas por Deus, como pelo nosso governo, quanto pelo policiamento, pelo exército. A palavra do Senhor diz que nós temos que orar pelos reis para que haja paz em nosso meio, não é verdade? E nós oramos também pelos demais gideões da oração. Então não existe uma pessoa, um intercessor, um gideão da oração que fique sem a cobertura. Sim, importante. E sabe o que é interessante, Carol? O ministério está em mais de 40 nações da Terra. Que bênção! Imagina que nós estamos ligados ou linkados com milhares de milhares de milhares de intercessores, que neste exato momento tem muitos intercessores orando por nós. Glória a Deus. E tem muitos adoradores entronizando o Senhor. E o ministério, ele vai, né? Levando essa tocha acesa do avivamento, sabe? É lindo ver o que Deus tem feito entre as nações. E esse é o primeiro congresso ou não é o primeiro? Conta um pouquinho pra gente, Ana. Então, nos dias 10 ao dia 12 de novembro, estaremos ali para realizar o 3º Congresso Internacional. Que bênção. Só que esse é bem diferente, porque Deus ele está nos surpreendendo. Nós esperávamos entre 20 e 30 nações representadas para estar conosco nesse congresso, compartilhando, contando o que Deus tem feito em suas nações, mas já temos 43 nações representadas. Uau! Que bênção! E eu acredito que a gente nunca teve um evento como esse. Um evento que reuniria ali, sabe? É como um ensaio ali do Apocalipse. Quando o apóstolo João ele teve aquela visão de ver milhares reunidos, uma multidão de todas as línguas, povos e nações adorando ao Rei. Então é como um ensaio para a eternidade. Uau! E vai acontecer aonde? Como que as pessoas podem inscrever, podem participar desse congresso? Como que vai ser, Ana? Conta pra gente. Vai acontecer ali na Igreja Batista da Lagoinha, na Rua Manuel Macedo, 360. Então as inscrições podem ser feitas pelo nosso site, que é o www.gideões24h.com, ou pode ser feito também pelo telefone 3429-1400, código 31, ou também pode ser feito durante os cultos de domingo, todos os cultos ali na Lagoinha. Esse próximo domingo nós estaremos lá para fazer as inscrições das pessoas que porventura têm alguma dificuldade de fazer pelo site ou têm alguma dificuldade para ligar. Nós estaremos ali para fazer e atender, explicar ainda melhor sobre esse congresso. Conta um pouquinho mais, qual a programação, o tema dele também, o que vai estar sendo tratado? Isso, o tema principal desse congresso é Se o Meu Povo.
baseado em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, imagine cada nação clamando pelo Senhor, os povos clamando pelo favor do Senhor na terra. A gente vai abordar muito sobre a importância da oração na nossa geração. Quer dizer, a importância da oração na igreja, porque eu digo algo que a oração é a respiração do crente. Se a Tiago respiração... fala, orar quanto tempo? Orar sem cessar. Exatamente, orar sem Sem cessar. cessar, é o tempo. Mas nós também precisamos ter aquele tempo, Ana, de oração individual. Sim. Porque às vezes as pessoas, eu tô orando a todo tempo, eu tô ali dentro do ônibus, eu tô no carro, mas não tem aquele tempo de parar. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque as pessoas têm se perdido um pouco nisso, não Exatamente. É por isso que a visão do Ministério 24 Horas Diante do Senhor é que cada intercessor ore por 1 hora, intercedendo ali em cima de 7 alvos, sozinho, dentro da torre. Jesus disse lá em Mateus 6 que quando nós fôssemos orar, que nós deveríamos entrar para o nosso quarto, fechar a porta, que o Pai que nos vê em secreto também vai nos recompensar. Isso. Por que isso? Quando nós estamos sozinhos com Deus, na nossa vida ali de intimidade, de oração, de busca, de entrega, a gente começa a experimentar uma transformação. Deus, ele nos toca de uma forma diferente do que quando se a gente estivesse orando só em unidade, em comunhão com os demais irmãos. Sim. E é muito fácil, não é, Carol, ser crente na frente dos outros. É verdade. É muito fácil colocar uma máscara, levantar as mãos e dizer, eu sou uma pessoa de oração. Sou espiritual. Sou espiritual. Mas a pessoa de oração é aquela que, em primeiro lugar, ela prioriza o secreto dela com o Senhor. E é por isso que a torre de oração do ministério não é uma intercessão coletiva, baseada nisso. As pessoas se revezam de hora em hora ali para interceder, orar por pessoas que ela nem conhece, por pessoas de outras nações, pelas nossas autoridades. Dentro desses 7 pilares, não tem motivo ali, vou orar por mim agora, não. É sempre pelo outro. Pelo outro. Mas você está sempre recebendo porque você é o outro de alguém. Exatamente, sempre é o outro de alguém. Os gideões oram pelos demais. E uma coisa que é importante a gente colocar, né, é que a visão do ministério, essa intercessão ininterrupta, é exatamente isso, orar pelo outro. Porque pela sua vida você já faz todos os dias. Sim. Isso não vai excluir a sua devocional, o seu dia a dia com o Senhor. Porque para ser um intercessor, em primeiro lugar, é necessário ter paixão e amor pela presença de Deus. É necessário amar estar com Ele, curtir a presença do Senhor. E aí eu queria perguntar, Ana, como outras igrejas também podem colocar as torres de oração de Gideões, não podem? Explica um pouquinho como que funciona hoje, como que isso tem alcançado, além de outras nações, mas outras igrejas, até aqui em Belo Horizonte mesmo, tem Gideões. Explica um pouquinho pra gente. Olha, não só pode, mas como deve. O ministério, ele é um ministério interdenominacional. Nós temos torres de oração em Assembleias de Deus, em presbiterianas, em quadrangular, várias denominações. Só no Brasil são pouco mais de 200 igrejas, onde há torres de oração nessa visão, nesse molde dos Gideões, de oração, de adoração. E as igrejas podem sim entrar em contato conosco para que implantemos essas torres, para que esteja ali, para que a gente possa caminhar em unidade, pois um dos alvos de oração é a unidade da Igreja do Senhor, né? E é tão lindo ver quando a gente vai percorrendo por todo o Brasil ou percorrendo entre outras nações aquilo que Deus tem feito nas igrejas quando uma torre de oração é implantada. Há um romper, há um avivamento, o início de um avivamento nessas igrejas. As pessoas, elas acordam mais para Deus, para aquilo que Deus quer fazer, porque através da oração a gente recebe as estratégias do Senhor também. E além disso, o ministério caminha, consolida essas igrejas. A gente não só implanta e diz tchau, tchau, a gente não vai voltar mais, não. Sim. A gente consolida, visita, liga, convida as igrejas para estar conosco entre as nações da terra, implantando as torres nos outros países. Sim. E também ajudando socialmente algumas igrejas e dando treinamento. Algumas pessoas perguntam assim, Carol,
Ah, mas como que vocês fazem missões? Vocês ajudam a África, a Europa, a América do Norte? É como todo mundo? Na realidade, a estratégia que Deus nos deu é de fazer uma missão a curto prazo, de 10 dias, de 15 dias, para que nesse período a gente consiga treinar os líderes nativos. Porque através deles... Muito mais fácil. Mais fácil do que deixar uma pessoa 2, 3 anos lá. Com certeza. Né? É mais fácil, a pessoa ela já conhece o ambiente dela, os costumes. É mais fácil ela ser treinada e ela está no próprio meio, ela já está inserida no ambiente dela, do que você trazer um outro de fora. Até pegar a cultura, né? Então, uma estratégia Confiança tremenda. e tudo, né? E o que não falta pra gente é material. Graças a Deus, a pastora Ângela tem uma graça, né? No ensino, na palavra, mestre. Então, a gente usa esses materiais para dar esses treinamentos bíblicos, como se fossem seminários, bases bíblicas para muitas nações, para líderes, pastores nativos. Sim. E então eles continuam propagando a visão, né? Glória a Deus. E além disso, tem os Gideões Mirins, que são as crianças eu ia perguntar, para você falar um pouquinho também. A partir de qual idade já pode ir, Ana? Os Gideões Mirins a partir de 7 anos de idade. Ai, gente. Imagine crianças que oram, pastor. Olha. Tremendo. Você sabe quantos Gideões Mirins tem hoje? A gente não tem as contas nem dos adultos nem dos mirins, porque se perdeu nos números. Sim. Mas assim, só na África, nós temos mais de 10 mil Gideões mirins. Que isso, é muita gente. E se a gente para pensar, a gente tem ali no Uruguai, na Argentina e no Brasil. Conta um pouquinho como que foi essa estratégia de trazer os Gideões mirins e como que é feito o treinamento deles também. Isso. Porque a gente fica curioso, né, da criança. E a gente sabe que, eu falo que a oração de criança sobe rapidinho, né, filho? Sobe a pureza ali, a motivação certa, né? A gente já teve no Dia das Crianças, nós fizemos nosso programa especial e a gente teve Gideões mirins aqui representando e é uma delícia. O Gideões Mirins surgiu a partir de uma breve história, assim, de uma mãe, os pais que eles iam para a torre orar. Sim. Né, a torre normal de adulto, orando em cima dos 7 alvos. E a criança perguntou, mas eu não posso orar? Eu não posso orar junto com vocês? Por que eu não posso orar? E aí isso chegou até a pastora Suzy, né, que agora está na glória com o Senhor. Sim. E Deus colocou no coração dela de começar a trabalhar com as crianças intercessoras, com os Gideões Mirins, há alguns anos atrás. E aí foi se levantando, as crianças foram aparecendo. E é tão interessante que, primeiro, para se implantar os Gideões Mirins numa igreja, ou que as crianças venham, os adultos passam por um curso que se chama Curso de Conselheiros de Gideões Mirins. Depois desse curso, as crianças elas serão acompanhadas por esses conselheiros durante 6 meses num curso maravilhoso que elas têm sobre Jesus, sobre a conversão, o batismo com o Espírito Santo e tantos outros detalhes. É lindo que dificilmente um adulto que foi Gideão Mirim se desvia, porque ele está fundamentado na palavra. É verdade. Então esse acompanhamento, ele tem um passaportezinho dele, que é algo simbólico, que ele anota os pedidos de oração, quais foram as orações respondidas. E os Gideões Mirins, eles oram pelas demais crianças em todas as nações, pedindo livramento para o Senhor, pedindo para que o Senhor livre as crianças de qualquer tipo de violência. Então é muito lindo e o que não falta é testemunho também. Que tremendo. E você já vai o quê? Começa do 7 e vai até qual? 7 até 12. 7 até 12, isso. Aí depois tem os teens, que são os adolescentes, que é dos 13 até 17. E depois dos teens? Adulto. Adulto mesmo. Tinha os jovens, só que está mesclando junto com os adultos. Sim. Eu queria que você comentasse também um pouquinho a respeito da torre de adoração. Certo. São 27 atributos. 24 atributos. 24 atributos. A gente sabe que Deus tem muito mais, né? Porque quando a gente vai conhecendo Ele, a gente vê que ainda falta conhecer mais do Senhor. Sim. Então, Ele colocou assim diante de nós 24 dos atributos pelo qual Ele quer ser adorado ininterruptamente. Lá na igreja é tão interessante que a torre de adoração é bem como se fosse na base da igreja, lá embaixo, né? Sim. Porque a adoração é a base da noiva. A noiva, ela precisa ser apaixonada pelo noivo. E a adoração parte de um coração apaixonado pelo Senhor, pela presença dele. É o culto a Deus. É o culto a Deus. A adoração é o culto a Deus. Isso. Eu sempre comento, na hora que nós vamos cultuar o Senhor. Nosso culto começou quando a gente aceitou Jesus. Isso mesmo. Nosso culto não é quando eu entro dentro da igreja.
né, de tijolo, que a igreja sou eu. E aí a gente chega. O louvor, tem gente que acha que é um entretenimento. É hora de bater papo, hora de... Não, vai ser o louvor para o povo chegar. Para dar tempo a palavra. Para dar tempo. É a oportunidade que a gente tem de cultuar a Deus. Cultuar, entronizar. Dízimo e oferta, hora de cultuar a Deus. E a palavra você recebe. Isso. Mas as pessoas têm uma visão meio distorcida, não é, Ana, a respeito disso? Pois é, Carol, tem sim, porque todo crente, ele precisa ser um adorador. A palavra adoração significa amor excessivo a alguém ou a alguma coisa. Então, nós como cristãos, filhos do Senhor e noiva de Cristo, nós temos que ter um coração que ame a Deus excessivamente. Porque se a gente ama ao Senhor acima de tudo, a gente não cai nas tentações, não vamos dar passos errados e precisamos ter esse coração que ama estar com Ele. E na torre de adoração, de hora em hora, é escolhido, já está ali em cronograma, qual atributo que Deus vai ser adorado naquela 1 hora. E o Gideão da oração, ele vai adorar, se naquela hora de 10 da manhã até as 11 da manhã, estiver selecionado o atributo amor, que Deus é amor, então o Gideão ele vai adorar o Senhor nesse atributo amor da forma que ele quiser adorar. Com palavras, com a Bíblia, com instrumento, sem instrumento ele é livre, porque não existe método para adoração. Existe o coração rendido, né? Sim. Então, cada de hora em hora. Não vira uma religiosidade, aquela regrinhas, cronograma, não tem aquela liberdade. Exato. Às vezes você vai adorar em lágrima. Em lágrima. Você vai só chorar. Eu falo assim, tem dia que a gente não faz choração nem adoração. A gente faz choração, né? Isso. A gente não ora, não adora, mas a oração e a adoração muitas vezes são traduzidas nas lágrimas. Sim. Né? E essa liberdade, né, do Espírito, eu lembro que eu fiz uma ministração lá no Castelo, no culto, meu culto das mulheres, e eu falei sobre devocional. E eu lembro de uma moça que ela tinha muito tempo que ela era cristã e ela falou... Eu falei, gente, devocional você tem que pegar o melhor momento. Você tem que pegar o momento que você está melhor, que a sua mente está mais tranquila, para você parar, você ler, você orar a palavra, você adorar, você tem seus motivos de oração. E aí eu fui explicando como deveria. E aí ela me mandou uma mensagem, pastora, abriu a minha visão. Porque eu achava que era um sacrifício, igual um jejum. Pois é. Devocional. E aí eu pegava aquela hora que eu estava com sono, eu falei, minha filha, tá tudo errado. Como que o povo perece porque falta o conhecimento? Quando a gente vai encontrar com alguém, a gente não se prepara para encontrar? E Deus? Sabe, a gente precisa se preparar para estar com Ele ali. Sabe, Senhor, eu quero te dar o meu melhor tempo, eu quero estar contigo, eu quero aproveitar. Deus, ele gosta, tem uma linguagem de amor que Deus ama, é qualidade de tempo. É verdade. Então a gente tem não que dar esse tempo. Não é só a gente que gosta, não. Ele. Deus também ele gosta muito. Qualidade de tempo, ouvi-lo também, falar com ele. É verdade. É um relacionamento e a gente precisa acordar para isso. Nós, os jovens também, a gente precisa despertar para a vida de oração, de adoração, de busca. Eu sei que hoje muitos jovens, né, como eu, a gente faz, mas a base está ali. No lugar secreto, na intimidade. Porque o resultado da nossa vida ministerial é o quanto a gente ama ao Senhor. Sim. É aquilo que Ele faz ali na nossa vida, nesse tempo de oração, de adoração, né? Então, essa disposição de coração. E, Ana, você comentou, dentro dos 7 pontos de oração, um deles é para que Deus levante mais missionários. Isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque missões pode ser... Nós fazemos, pode ser missões urbanas ou não, e aqueles que Deus vai levar para outras nações. Exato. Fala um pouquinho sobre isso, porque eu creio que vai despertar muita gente que está assistindo a gente agora. Pois é, gente, olha, Jesus ele nos deixou um mandato, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando chegou ali em Atos 1:8, ele disse que importa que nós fôssemos cheios do Espírito Santo, para sermos então testemunhas tanto em Jerusalém quanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, em todo o Brasil e até os confins da terra. Na sua rua, no seu bairro, na sua casa. Exato. Onde Deus te enviar no seu local de trabalho também. Então a gente precisa ter esse discernimento. Para onde Deus está me enviando? Deus está me enviando para o meu local de trabalho? Deus está me enviando para a minha rua, para a minha nação? Ou Ele quer me enviar para as outras nações? E compreender que a visão do Senhor é global, sabe?
A gente precisa aprender novas línguas, novos idiomas, para que o Senhor possa nos usar de uma forma mais ampla, mais abrangente. Então a gente tem feito, o Ministério tem feito missões tanto no Brasil quanto nas nações da terra. A gente ouve muito falar que o Brasil é o país do avivamento, que Deus tem derramado algo lindo aqui, isso é verdade. Mas não sejamos egoístas, não queiramos que isso fique só conosco aqui. Sim. A gente precisa levar essa vida, esse avivamento para as nações da terra. As nações, elas estão clamando. Sim. E entender que o coração de Deus é nações. O coração de Deus pulsa por vida, sim, pulsa por nações, essa disposição. Senhor, eu quero ir. Eu quero, compreender, Carol, que nós somos doadores de vida. Sim. Deus colocou a vida dele em nós. Agora nós temos que doar essa vida. Quando alguém fala assim com a gente, olha, eu estou precisando de um doador de sangue para um paciente tal. A gente primeiro levantar a mão, né? Vamos ali, eu vou doar um sangue. Vamos doar o sangue de Jesus para as nações? É verdade. Né? Vamos doar a vida de Cristo. Eu queria que você falasse também, Ana, explicasse um pouquinho mais, né? A gente está chegando ao final desse congresso. O que vocês estão, a programação vai ser manhã, tarde, noite, como que vai ser? Fala um pouquinho pra gente. Como eu disse, esse congresso, gente, Deus está para fazer algo tremendo. Começa dia 10, numa quinta-feira, à noite. Sexta-feira, de manhã, tarde e noite. E sábado, manhã e tarde, terminando às 18 horas. Sim. E as inscrições, vocês, como eu disse, podem fazer pelo site ou pelo telefone 3429-1400 ou nesse próximo domingo em qualquer um dos cultos na Lagoinha. A um valor simbólico de apenas R$ 45. Esse valor vai até o dia 30 desse mês, porque do dia 1º até o dia 12 vai ter um aumento de R$ 60. Então, aproveitem e façam logo, sintam-se intimados, convocados, chamados Sim. pelo Senhor para que vocês estejam ali. É tempo de se conectar com as nações. Sim. Talvez a pessoa que está nos assistindo tenha um chamado para as nações. Imagine que nós teremos ali Sudão, Somália, Congo, Burundi, Estados Unidos, Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina, Polônia, Suíça, tantas nações, o Japão. Então é um tempo talvez único, esteja ali com a gente. Nós vamos falar também sobre a volta de Cristo, sobre missões, sobre os desafios para essa atualidade, como noiva que está se preparando em santidade, em oração, em adoração, mas como a igreja do Senhor que também se importa em cumprir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer, que é alcançar todas as nações da terra. E sabe, Carol, Deus colocou no coração da pastora Ângela algumas estratégias tão lindas, missionárias, Sim. que a gente crê que em 2 anos teremos percorrido todos os países do mundo. Uau! São mais de 200. É só Deus que faz isso. Então a gente vê que nada é na nossa força humana, mas é a graça, é o Senhor, porque Cristo está voltando. Então é como se Deus estivesse acelerando algumas coisas para, como diz lá em Isaías, congregar todo o povo dele no só lugar, a fim de que Cristo venha nos buscar. A medida de Deus é transbordante, sacudida e recalcada. Deus sempre faz muito mais do que a gente espera, né, Ana? Sempre, sempre. Quando eu falo, quando os nossos projetos eles envolvem vidas, envolve aquilo que Deus mais ama, com certeza você vai ser surpreendido por aquilo que Ele vai fazer nesse projeto. É tempo de se posicionar. Porque hoje em dia os projetos estão muito egoístas, né? É o meu, é para mim, né? É o meu curso superior, o meu não sei o quê, o meu trabalho. E aí tem muita gente que não está crescendo, não está prosperando. Por quê? Verdade. Está só no meu. Uma coisa interessante, quando Deus entregou essa visão do ministério ao pastor Paulo Sintra, algo que Deus colocou no coração dele é que esse ministério não seria dele, nem da igreja local nossa, Sim. mas que seria para todas as igrejas da terra, como uma só igreja. Ter essa visão, sabe, do outro, da parceria, da comunidade, da Sim. igreja de Cristo. Que bênção. Querida, quero te agradecer. Obrigada. Foi um prazer, Carol. Deus continue te abençoando. Amém. E nós já profetizamos que será um congresso maravilhoso, 3º congresso de muitos que vão acontecer. Aleluia! Estejam com a gente, pessoal. Vai ser uma bênção. Deus abençoe. Obrigada. Amém, Carol. Eu que agradeço. Aproveite aí essa oportunidade que Deus dá. Ó, gente, e Deus está falando. Hoje está falando tanto aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Né? Você pode enviar sua pergunta aqui
no 31 98402 9756, nosso WhatsApp, é aquilo que Deus já está ministrando, é o seu coração. Queremos realmente inspirar a vida uns nos outros.